Bom dia para vocês que acompanham a Notícia para o Trabalho. E hoje é com grande alegria que eu recebo aqui nos nossos estúdios o consultor de negócios, Leonardo Fonseca. Bom dia, Leonardo! Bom dia, Gina, tudo bem? O Leonardo trabalhou durante muito tempo aí numa grande multinacional e está trazendo uma pauta muito especial, principalmente para esse momento que o nosso país enfrenta, que é como evitar o desperdício nas organizações. Mas antes de desenvolver esse tema, a gente tem um público de pessoas com deficiência visual, Leonardo. Então eu costumo abrir o programa me descrevendo para eles. Eu posso me descrever e você se me imita? Sim. Eu sou a Regina Ramalho, eu sou loura, tenho olhos verdes, uso o cabelo aqui na altura dos ombros. No programa de hoje, visto uma cacharel vermelha e um casaquinho de lã nas cores bege e marrom. E uma calça jeans, essa que está desbotada. Essa é a minha autodescrição de imagem dessa manhã. Como é que você se descreveria? Bom, sou Leonardo Fonseca. Na manhã de hoje estou vestindo uma calça azul marinho, uma camiseta social cinza. Eu sou branco, de olhos azuis, cabelos castanhos, tenho 1,82 m. Essa seria a minha descrição. Bem alto, Leonardo. E olha só que bacana. Além desse livro aqui, ele é autor desse livro aqui, Revolução, o Tempo da Transformação Chegou. A gente já trouxe um entrevistado desse livro aqui. E quando eu ganho um livro, às vezes é uma excelente fonte de outros entrevistados. Aqui tem alguns que eu escolhi, desses coautores que eu estou tentando entrar em contato para trazer para falar com vocês. Eu achei muito interessante esse livro, Revolução, o Tempo da Transformação Chegou. Quem mandar aí uma pergunta legal para o Leonardo, dizendo eu quero ganhar esse livro, pode vir aqui na redação, tirar uma foto com a Regina e levar um livro desse de presente para vocês. Ganhamos 2 livros para a gente poder estar hoje compartilhando com vocês. Então mande a sua pergunta, mande a sua dúvida. Se você assistir esse programa depois dele caindo ao vivo, também pode mandar, ainda vai estar valendo. Mas diga uma pergunta interessante, por que o Leonardo tem que voltar aqui? Por que vocês acharam interessante essa pauta de como evitar o desperdício? E quando nós conversamos, Leonardo, uma coisa que me chamou muita atenção foi que você veio de uma grande multinacional, que ela sofreu um processo de transformação, e é natural que num processo de transformação, e tem acontecido muito no nosso país, os cortes nas organizações. Corte em pessoas é a primeira coisa que uma empresa pensa quando ela vai enfrentar uma crise, né? A notícia mesmo aqui recentemente, eu adoeci no início do ano, e quando a gente voltou, a gente teve que fazer alguns cortes de prestação de serviço, não foi um funcionário, mas teve que fazer corte de prestação de serviço para que a gente pudesse relevantar aqui as coisas e continuar com as nossas ações. É uma empresa que começou pequenininha. Então a primeira coisa que a pessoa pensa é corte de mão de obra, é corte de pessoas. Mas é esse o caminho? O caminho a curto prazo muitas vezes é esse, né? Que é um caminho mais direto, né? Você vai ter um resultado mais rápido, né? Não só o corte de pessoas, mas outras contas que você tem na sua empresa de custos, que você tem uma oportunidade de uma redução rápida. Mas a longo prazo, a médio e longo prazo, nem sempre é o melhor caminho. O melhor caminho é aquele que tem uma perpetuidade, né? Então a gente está falando aí dos pequenos desperdícios do dia a dia, que a gente tem a oportunidade de focar e reduzir. Com isso, ao longo do tempo, você vai ter um grande resultado. Então, eu acredito que redução, por exemplo, de pessoas é fato, as empresas têm que fazer, mas grandes oportunidades estão no dia a dia, em pequenos desperdícios que tem no processo. E às vezes um bom diagnóstico pode evitar até a demissão de pessoas? Acredito que sim. Eu acho que muitas vezes você tem diversos indicadores, né? Então, a primeira coisa que uma empresa tem que fazer, que acho que nesse papel de consultor eu tenho oportunidade de verificar, é que muitas empresas não conseguem nem medir os seus resultados, né? Não tem nenhuma métrica de desempenho para poder medir seus resultados e ver como está a sua situação no atual momento. E a primeira decisão já é fazer redução de cortes, assim, por exemplo, de colaboradores. Então, o fato de já ter uma métrica, medir no dia a dia, né, ter os resultados, poder discutir, isso já ajuda muito a empresa, não só focar nesse lado
né, de pessoal, mas também ver outras oportunidades que tem na sua estrutura, né, e nos seus processos. No dia a dia, quais são os outros elementos que a gente pode evitar desperdício e com isso a gente ter mais resultados? E a gente está falando aqui de resultado financeiro, né? Porque a produtividade está ligada ao resultado financeiro. Às vezes o cortar pessoas, que foi o nosso caso aqui, também não vai dar o resultado financeiro, porque sim, se a Regina está trabalhando na produção da pauta, se ela está trabalhando, vamos citar alguns cargos da notícia, se a gente está trabalhando no acúmulo de edição, filmagem, se a gente está acumulando várias tarefas, a gente nem vai fazer tão bem aquela tarefa que a gente desempenhava, como também a gente não vai conseguir focar, por exemplo, na venda, no atendimento em excelência ao cliente. Então, alguma coisa vai falhar quando a gente tira a mão de obra, né? Que outros tipos de desperdícios são comuns que as empresas estão encontrando quando você vai fazer o diagnóstico? Já são quase 3 anos dessa mudança sua de multinacional? Sim, eu vou fazer na empresa, na consultoria, eu vou fazer 2 anos agora no final do ano, mas eu saí 3 anos. E você saiu num corte desses? Foi algo meio que, foi um corte, mas é algo que já tinha uma expectativa de sair também. Eu já tinha um sonho de poder empreender. Foi o tapa na bunda que empurra pra frente. Vou empurrar e buscar esse sonho, esse desafio de poder empreender num país que não é fácil, que a gente tem vários desafios, né? Mas que está sendo muito proveitoso e bem legal, assim, bem interessante. E quais são os principais desperdícios que você vem encontrando nesses 3 últimos anos que você vem atendendo como consultor? Durante toda a minha trajetória profissional, eu trabalhei muito tempo, né, desde o começo praticamente, com foco em gestão de processos, né? E quando a gente fala em gestão de processos, a gente usa muito a cultura que vem da Toyota, né, da cultura japonesa de melhoria contínua. E na Toyota, né, que depois deu origem, todo o sistema Toyota de produção depois deu origem ao que a gente chama do sistema Lean, né, do Lean Manufacturing, a gente tem o que a gente chama de 7 desperdícios. 7 desperdícios, atenção, gente. São 7 desperdícios. A dislexia vai falar 7 mostra 2. 7 desperdícios. Então, por exemplo, a gente tem um desperdício que é processamento, né? Um processamento desnecessário. Quando a gente fala de desperdício, é tudo aquilo que não gera valor ao cliente, que não agrega valor ao cliente, né? Sempre o foco no Lean é olhando o cliente como ponto central. Então, tudo aquilo que não gera valor ao cliente, ele é considerado um desperdício. Então, por exemplo, um processamento desnecessário é um desperdício. Então, por exemplo, ontem eu até estava fazendo uma caminhada, né, no Gemba, numa empresa, quando a gente fala Gemba é chão de fábrica, né, e estava perguntando para o colaborador o que eles estavam fazendo naquele momento. Ele estava lançando informações de produção numa planilha Excel, sendo que ele já lançava no sistema. Então, uma coisa simples que é um processamento desnecessário. Ele já faz o mesmo lançamento no sistema e, por uma questão, depois de ter um relatório gerencial, ele pega a mesma informação e faz o processamento de novo numa planilha. Então, é um processamento desnecessário que não agrega valor nenhum, né, se a gente considerar ao processo. Então, processamento é um desperdício. Tempo de espera, né? Então, se eu estou esperando alguém, é um desperdício que a gente fala. Tempo de movimentação, então, por exemplo, um colaborador que vai fazer um serviço, ele tem que se deslocar até uma outra área para pegar uma ferramenta, depois voltar. Todo esse deslocamento a gente diz que é um desperdício. Se tudo tivesse pronto, preparado, antes da execução, ele já poderia fazer aquela atividade com um tempo muito menor. E isso, se a gente for vamos dizer assim, monetizar, gera um resultado para a empresa. Então, estamos falando de processamento, espera, movimentação do colaborador, transporte de material. Então, quando tem material indo para lá e para cá, né? Então, tem um custo de frete, é um desperdício que a gente tem, né? Lógico que é necessário, sempre ter o transporte, movimentação, mas o quanto menor for esse deslocamento, né, a gente acaba evitando o desperdício. Então, eu já falei de 4. Defeito e retrabalho. Então, tudo que é retrabalho de material, defeito de produto, de atividade, serviço, é um desperdício. Superprodução, tudo que eu fizer a mais ou antes do que era necessário, é um desperdício. Então, muitas vezes nas empresas, a gente acaba fazendo mais do que foi solicitado e depois acaba gerando um desperdício, né? Ou de estoque, ou algo que, por exemplo, quando a gente fala muito do sistema Lean, muita gente pensa na operação, mas também o mesmo conceito dá para ser aplicado numa área administrativa. Então, por exemplo, vai ter uma reunião, então eu faço uma super apresentação
e aí chega na reunião eu não chego a apresentar. Então fiz algo que não era necessário, gastei todo o meu tempo preparando material, horas e horas preparando PowerPoint, e na reunião aquele material nem foi discutido, então eu gerei algo que não era necessário. E o último, né, não tem uma sequência, mas um que é mais visível para todos é o estoque, né, que é o inventário. Então tudo que tem no inventário numa empresa é considerado desperdício, que é capital parado. Então, quanto menor eu tenho o inventário, é melhor para o acionista, né? Porque daí o dinheiro dele não está parado no estoque, e aí o dinheiro dele ele pode investir como capital, investimentos. Então, são 7 grandes desperdícios que no dia a dia a gente consegue ver cada atividade, cada processo e as oportunidades enquadrando nesses 7 grandes desperdícios que a gente tem. E quando você chega na empresa, que você faz esse diagnóstico, qual que é a reação do empresário? O lado mais positivo é quando a empresa ela está procurando por esse trabalho, né? Quando tem uma demanda que é solicitada, por exemplo, uma consultoria de gestão, um projeto que tem uma resistência a essa mudança, a esse trabalho, é mais difícil. Quando um empresário, quando um gerente, um diretor, ele faz, né, a solicitação, ele tem aquela expectativa da mudança, é muito melhor, é muito mais positivo. Porque então, lá do topo já vem o pensamento isso, de quando é o mudança. top-down, todo mundo já está mais consciente, a comunicação tem que ser muito importante, né, porque muitas vezes alguém que vem de fora, né, vai encontrar oportunidades que daí as pessoas não vão tomar um cuidado em como elas vão reagir, né, porque muitas vezes vai mostrar fragilidade, e tem, senão não precisaria de uma consultoria. Né? Se eu faço, eu consigo fazer aquilo e extrair o resultado, eu não preciso de ninguém para me ajudar. Então, se eu estou contratando uma consultoria, porque a consultoria vai vir para agregar algo ao trabalho que já vem sendo feito. Então, quando isso está muito bem comunicado e alinhado entre todos os níveis, é muito melhor, né? Mas se não tiver, se tiver ruído, tem uma resistência que daí a gente tem que conseguir assim, dialogar bem para poder fazer o trabalho da melhor forma possível. E o foco é o resultado. Foco é resultado. Foco é gestão para resultado. Então, eu trabalho com muitas ferramentas de gestão, né? Que nem a gente estava conversando antes. Existem ferramentas de segurança do trabalho, ferramentas de gestão de pessoas e existem muitas ferramentas de gestão de processos. Então, só que não adianta eu usar tudo isso para não gerar valor, para não gerar resultado. Então, e quando a gente fala valor, é valor aqui. Porque uma empresa, ela precisa do capital para viver. O funcionário vai precisar do salário do final do mês. Senão, vai ser necessário cortes. Se não tiver entrada, em algum momento ele vai cortar. De onde ele vai tirar? O banco não vai ser uma fonte eterna de empréstimo e tudo mais, né? Porque a gente diz que o meio, que são essas ferramentas, não pode ser mais importante que o resultado. Então, ela tem que ser o caminho para eu chegar no melhor resultado para a empresa. E tudo isso pensando em pessoas, não é um pensamento frio. Então, eu vou puxar de novo agora um pouquinho para a questão das pessoas. Ok, a consultoria veio, fez um diagnóstico, identificou os processos, aí agora vai ser um passo de redesenhar esses processos. Você ajuda também nessa parte de redesenho dos processos. Como é com a equipe que está recebendo você? Chegou um cara de fora, estranho, já chegou porque identificou alguma falha no meu trabalho, né? E às vezes as pessoas têm, no Brasil principalmente, diferente de lá da Toyota, diferente de outros países, né? No Brasil as pessoas têm muito medo de alguém que coloque o dedo no processo. O próprio empreendedor quer ficar no processo de fazer o bolo e aí fica lá tanto fazendo o bolo que não consegue ter ninguém para vender o bolo, nem para fazer o bolo tão bem quanto ele. Né? Às vezes você não consegue na outra padaria ter um bolo igual ao seu, da sua rede, porque você está tão ali preocupado só em você e não consegue montar um processo que outras pessoas participem. Como que é esse trabalho, Leonardo? Como é esse desafio? Que dicas você dá para nós líderes? Esse trabalho que eu venho executando, assim, até hoje, assim, eu acho que eu estou sendo muito assim, feliz nas empresas que eu estou trabalhando, porque a gente vem assim, encontrando muito pouca resistência, né? Então, e quando você fala de pessoas, é um trabalho, e eu uso muito o que o Falcone, né, o professor Falcone, ele diz que todo o trabalho de um líder, e eu acredito que num projeto eu também estou sendo um líder do projeto junto com a empresa, é um trabalho que tem que alcançar a meta com o time e fazendo certo.
né? Alcançar a meta, atenção aí, Ed, com o time e fazendo certo. o certo. Né? Por isso que a gente tem que olhar para o processo, olhar para a ferida. Sim, e com o time. E né? com o time. Com o time. É lógico que decisões mais estratégicas, muitas vezes vai ser top-down, né? Mas decisões assim de projetos que estão olhando processos, são decisões, são trabalhos que vai fazer junto com as pessoas. Né? Então, quando você envolve as pessoas nesse trabalho, as pessoas se sentem muito mais engajadas, comprometidas com o projeto que você está ajudando a desenvolver na empresa. E o que você faz para envolver essas pessoas? Me conte tudo que eu preciso fazer também. Nós todos estamos assistindo. Por exemplo, quando a gente fala do papel do líder, e isso faz parte dos pilares que a gente tem assim, na consultoria, é de estar na área. Né? A gente fala muito de Gemba é uma palavra japonesa que significa área, som de fábrica. Então você tem que estar junto com os colaboradores, né? Seja numa operação ou numa área administrativa, você tem que estar junto com eles. Tá? Boa parte dos problemas de uma empresa, que no dia a dia, quem conhece são as pessoas que estão lá na ponta do processo. Então, se você não estiver lá com eles, você vai acabar tomando decisões. Ouvir. Você tem que ouvir e envolvê-los, porque se você não fizer isso, boa parte das decisões que você tomar não vai gerar resultado nenhum. Né? E vai criar uma resistência por parte depois das pessoas que vão acabar executando muitas vezes, né, o produto final. Então, estar com ele, envolvê-los, treinando. Então, todos os nossos trabalhos a gente tem treinamentos, né, em sala, com dinâmicas. Então a gente acaba já tendo essa abertura por parte da empresa para poder passar alguns conhecimentos para os colaboradores e também já ouvir oportunidades que tem junto a eles. Né? E aí quando você está depois junto com eles no dia a dia, o pessoal já te conhece, já está mais receptivo. Lógico que no começo sempre fica um pouco o pé atrás, mas se um trabalho for muito bem feito, planejado, né, a execução depois eu acredito que vai ter um êxito muito bom. O setor de comunicação, então, aí também é vital para que as pessoas saibam por que está chegando o Leonardo na empresa. Sim. Dependendo do trabalho que vai ser feito, você tem que ter ali um bloco que a gente chama de gestão da mudança. Né? Se for um projeto simples, que não precisa ter tanta, não vai ter tanta mudança para a empresa, você não precisa ter alguém, por exemplo, da área de pessoas, ali do recursos humanos, de repente apoiando o trabalho para poder executar. Agora, se for algo mais estratégico, vai ter uma mudança do processo significativo, então você tem que ter ali na estrutura do time do projeto uma caixinha ali de gestão da mudança para poder apoiar nessa parte de comunicação, de divulgar as informações para todo o time. E vocês percebem, né, como é importante, às vezes a gente sai só fazendo, e a gente não tira um momento para olhar como é que estão os nossos processos, né? Parte disso, a gente ter ele escrito ajuda. Qual é o dia a dia da produção hoje da TV? Qual é o dia a dia hoje da filmagem? Quais são os processos para filmagem? Quais são os processos para a gente fazer aquele evento? Quais são os processos para que a gente faça atendimento? Então, cada etapa aqui da notícia, a notícia que é minha praia, né? Mas eu já coordenei a comunicação de grandes organizações como o Centro de Solidariedade do Trabalhador da Força Sindical, os CACs da Prefeitura, e eu me lembro da importância que eu aprendi já com os meus gestores de a gente ter escrito esse processo. Sim, é fundamental você ter todo o seu mapeamento do processo. A gente fala, e vou citar de novo o Falcone, porque como eu trabalhei numa grande empresa que tinha o Falcone como assim, um tutor ali, Falcone vira notícia! Um guru ali da gestão da empresa, a gente sempre separa, né, em gestão da rotina e gestão da melhoria. Então muitas pessoas gostam muito de ficar melhorando o resultado, melhorando, mas é fundamental você olhar para a sua rotina. Olhar a rotina com foco de estabilizar. E para você estabilizar, você tem que mapear e padronizar os seus processos. Né? Então, por exemplo, eu tenho pessoas novas na empresa. A pessoa ela tem que ser treinada em procedimentos. Né? Então, ela não pode entrar e já começar, né, a trabalhar sem ter um procedimento claro, formalizado, e que essa pessoa esteja treinada para executar. Né? Então, é fundamental eu mapear todo o processo, seja ele operação ou administrativo, né, um processo de serviço, dá para fazer esse trabalho, né, o passo a passo daquela atividade, e aquilo que é crítico eu padronizo em procedimento
né, e vai estar lá disponível para que possa estar fazendo a capacitação dos colaboradores. Tá quase chegando no final, é muito assunto, mas eu não quero terminar esse programa sem fazer mais uma pergunta. Às vezes você está aí resistente a dizer qual é o seu processo, como ele funciona, escrever seu processo, passar seu processo adiante, e isso é a pedra que não vai te deixar crescer. Você encontra isso nas organizações? Às vezes a Regina quer só para ela aquele processo, e aí ela não vai escrever o processo dela, ela não vai tornar esse processo executável para o João, para o José, para a Maria. Tá tão apegada àquilo, aí ela quer crescer, ela quer fazer carreira, ela quer aumento como? Se ela não consegue passar o processo adiante, você pega esses casos também? Isso não tanto. O que eu pego mais é, por exemplo, vamos imaginar que num processo eu tenho 3 pessoas que executam aquela mesma atividade e cada um faz de uma forma diferente. Então, para você padronizar, mapear, você tem que consensar para que você tenha um processo único. Tenha um consenso entre os 3. Então, a maior dificuldade seria ter esse consenso entre mais de uma pessoa ali para consensar qual que seria o fluxo daquela tarefa, o passo a passo para poder executar. Para ser mais rápido, dinâmico, confortável. Aí é envolvimento. Primeiro você conhecer que cada um faz diferente, né? E aí padronizar, né? Acompanhar cada um e depois padronizar junto com eles para que a pessoa possa estar envolvida, engajada e depois fazer o consenso sem criar uma resistência. Porque se eu padronizar de um jeito A e não envolver o B e o C, com certeza o B e o C eles não vão executar aquela tarefa do jeito que foi padronizado. Que bacana! Eu amei essa pauta sobre processo de desperdício, como evitar desperdício e a gente engajar pessoas. Fica convidado a voltar. Teve pergunta aí para responder, Ed? No ao vivo não teve, se tiver no gravado a gente ainda continua. Quem quiser saber outras informações, Leonardo, como é que faz? Bom, pode nos contatar, né? O meu e-mail é leonardo.fonseca@fabricaescondida.com.br. A gente também tem um site que é www.fabricaescondida.com.br e também a gente está disponível nas redes sociais, aí no Facebook e no LinkedIn. E aí eu tenho certeza que vocês vão querer saber outras informações. Mais uma vez o livro para vocês. Continuem mandando as perguntas se quiserem que ele volte aqui. Por que o Leonardo deve voltar aqui? O que mais a gente tem que perguntar para ele sobre essa questão de evitar os desperdícios e outras coisas relacionadas a processo de trabalho. A gente está num momento de transformação do país, várias empresas novas surgindo, então é muita novidade para o empreendedor, inclusive ajustar o seu processo do que ele já é bom em fazer quando ele era funcionário e hoje está empreendendo. Então fica o convite. Espero que vocês tenham gostado desse programa. E aí, vocês já sabem qual é o seu melhor ângulo? Como é que está a comunicação da sua empresa? Sua empresa vai passar por um processo grande de transformação, de avaliação, diagnóstico, como o Leonardo fez? A comunicação é uma importante aliada também no desenvolvimento de novos mindsets, né, de novos pensamentos, na calma, né, de que a gente vai junto. A gente vai junto nesse processo de vitória, é um time para que um negócio dê certo. Se você gostou e quer investir no nosso programa, entre em contato através do nosso WhatsApp, 11 993 87 3713. Eu tenho certeza que a gente pode colaborar também para o crescimento do seu negócio. Eu quero agradecer ao Ed e a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele licença, para que eu possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformam. Tchau! Tchau!